Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Brito, sou jornalista e sócio-diretor da agência Rumo Marketing, especializada no mercado VET. Daqui a pouco vamos começar a quarta e última palestra do Momento VET, como administrar o seu negócio nos próximos 180 dias, com o professor Rodrigo Romero. Antes, porém, preciso trazer algumas informações importantes para vocês. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar deste evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso da sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Antes de começar a última palestra desta websérie do Momento VET, gostaria de dar alguns recadinhos para vocês. O diagnóstico que está sendo oferecido por o Momento VET será entregue daqui 15 dias para vocês. Então, quem ainda não fez, quem ainda não preencheu, tem uma grande oportunidade de levar as suas informações e elas serem analisadas e devolvidas para vocês, apontando onde pode ser melhorado e qual o mínimo de um diagnóstico para você entender o seu negócio. É muito importante que você faça esse preenchimento e tenha esse diagnóstico para você pensar daqui para frente como serão as suas ações para o futuro. Outro recado muito importante é que em outubro virão os cursos direcionados para a administração de empresas do mercado PET e VET, oferecidos pela FGV, e também teremos temas pontuais, cursos pontuais de curta duração, cerca de 12 horas, que serão oferecidos também em seguida, tá bom? Quem quiser mais informações pode ter com o professor Pércio Talarico. O e-mail do professor Pércio Talarico é percio.talarico@fgv.br. Bom, agora um momento também especial que gostaria de agradecer quem nos ajudou a fazer esse evento acontecer, não é verdade? Então, antes gostaria de agradecer o FGV Company pela realização desta websérie e também os nossos apoiadores. A palestra de hoje será com o professor Rodrigo Romero. Vamos falar sobre o agir e o reagir dos líderes e seus liderados. O debate trará a visão dos principais gestores do cenário econômico brasileiro e das várias instituições multinacionais. O G100 Américas é um grupo composto por 100 membros titulares, exclusivamente empresários, presidentes e CEOs, divididos nos setores de indústria, varejo, serviços e agronegócio, somados também a 20 membros, economistas-chefes, cientistas políticos, acadêmicos e especialistas nos segmentos, congregando assim o alto intelecto necessário para o desenvolvimento desses trabalhos. O professor Rodrigo Romero é fundador e CEO do G100 Américas, professor convidado da FGV. Eu gostaria de avisar, antes de começarmos a palestra, que aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês podem fazer as perguntas para o professor no slide, é só clicar no link aqui embaixo, que elas serão direcionadas ao professor Rodrigo Romero, tá bom? Professor Rodrigo Romero, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Fábio, pela introdução. Eu queria, em primeiro lugar, aí, desejar uma excelente noite a todos. Agradecer o convite que foi feito, né, pela Fundação Getúlio Vargas, através do professor Pércio Talarico, com o desafio que ele me colocou, que a cada um dos 3 anteriores webinars que eu assisti foram dificultando um pouco a minha vida, né? Falar depois de 3 feras, né? Tanto o professor Fábio, o professor Ed e o professor Pércio, são 3 feras aí, e vem o Rodrigo agora no 4º e último. Eu falei, Jesus, me ajuda, né? Espero que eu possa
possa aí contribuir, né, um pouquinho com vocês nesse tema que me foi proposto, né? E eu tive a oportunidade de conhecer, pelo professor Pércio Talarico, um pouco mais desse mercado, já tem um tempo, né, Fábio? O que me contou positivamente, né? Eu não tinha a menor ideia do tamanho, do peso, das singularidades que esse mercado tinha, e é uma honra estar aqui com vocês e tentar aí contribuir um pouquinho com esse desenvolvimento para os próximos 180 dias, que descobrimos com o Pércio ontem que são 122, né, mais ou menos, 121 por aí, né, Fábio? Para chegar em fevereiro, né? Então, espero que vocês aproveitem, curtam muito, e qualquer dúvida, obviamente, nós estamos aí à disposição. Vamos em frente, Fábio? Vamos lá. Fique à vontade, professor. Obrigado. Abrir aqui a apresentação para vocês. E, obviamente, né? Vamos lá. Agora vai. Abriu. Pronto. Tá vendo, Fábio? Não, ainda não. Vamos ver se o pessoal... Aí, agora tá vindo. Pronto. Ok. Bom, gente, a proposta aqui é a gente abordar um pouquinho esse tema que o Pércio chamou a atenção, né, que é a questão do agir e reagir do líder e dos seus liderados, que já tinha um determinado movimento caminhando um tempo atrás, e agora, enfim, se tornou aí sine qua non para o desenvolvimento, para o sucesso de todos os negócios, né? Nós vamos direcionar aqui, obviamente, para o mercado VET, PET, né? Mas é importante aí para todos os segmentos. Eu queria começar com vocês trazendo um pouquinho da base sobre as relações humanas, entender um pouquinho, né, o que é a base do relacionamento humano, para que a gente possa caminhar e entrar aí no segmento, enfim, que nós vamos discutir hoje, né? Aqui eu trago uma imagem que eu gosto muito de apresentar, porque faz aí uma alusão de como é que as redes de relações, o relacionamento humano funcionava lá atrás, né? Então, seguramente a gente tinha aí uma menor velocidade, menor complexidade, enfim, eu entendo que era mais difícil de se desenvolver do que hoje, né? Contudo, todavia, não se tinha as possibilidades de avanço e de sucesso que nós temos hoje. Então, eu sempre trago essa imagem aqui para começar um pouquinho da base e a gente ilustrar aí como é que mudou bastante, né? Tem coisa que já nem existe mais, né? Mas para se ter essa ideia, né? Quando a gente fala de relacionamento humano, pessoal, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que isso é um processo, né? Isso não é um acontecimento, né? Não é um momento, simplesmente, né? O desenvolvimento das relações humanas, isso desde aí dos primórdios, né? Isso acontece através de um processo que tem que ter algumas características, algumas etapas, alguns meios, né? Tem-se a máxima, né, que é a máxima verdade até hoje, né, que é a questão do dar para receber, né, o ajude que será ajudado. Aqui a gente traz muito o conceito de proatividade, de liderança, muitas vezes, né, que é onde você mostra para receber, né? Então, é muito importante a gente entender isso, a questão do processo e a questão da prioridade, do dar para receber. E aí a gente chega na palavra muito comum, que é comportamento, né? Então, com isso, a gente tem o comportamento das pessoas, e é isso que dá sequência aos relacionamentos humanos, né? O conceito de relacionamento humano, eu começo a trazer aqui o que eu chamo de relacionabilidade, né? A relacionabilidade dos indivíduos uns para com os outros, né? Ou para com o meio aonde você está inserido, ele tem aí 3 pilares principais de sustentação, né? Então, a gente tem as questões de empatia, as questões de carisma
e as questões de confiança, né? E aí vem um ponto interessante, né? Empatia, carisma, tá aí, ó, tá no dicionário, todo mundo sabe o que significa, todo mundo, de certa forma, já passou aí em algum momento para entender, aquele que é mais introvertido, aquele que não é tão easygoing, como a gente chama, né? Já passou por aí para entender como é que empatia e carisma pode ser desenvolvido, pode ser melhor entendido, né? Mas, basicamente, está aí o que o dicionário diz. Mas, para deixar um pouco mais complexo, e tem a ver com o ambiente que a gente vive hoje, ao longo do tempo eu desenvolvi aí uma equação, né, uma fórmula matemática que ajuda a gente a ter uma leitura melhor, né, do que seria isso, né? Então, eu coloco aí para vocês as questões, eu chamo de fórmula da empatia e do carisma, né? Que é uma multiplicação, né, da presença versus o poder versus o calor humano. Eu explico, né? A presença tem a ver com postura, tem a ver com alinhamento, ela tem a ver com imagem, né? Eu costumo brincar e dizer que a primeira impressão não é a que fica, a primeira impressão é a única impressão, né? Então, é muito importante se preocupar com isso, com a questão da presença, né? Então, esse é o primeiro fator aqui da nossa fórmula, né? Depois a gente multiplica isso pelo poder. E o que é o poder, né? O poder é você transmitir segurança, é você transmitir firmeza, né? Então, você tem lá os aspectos do primeiro tópico, aí você multiplica pelos aspectos do segundo tópico, que é a transmissão da segurança, da firmeza, né? Tem-se até alguns nomes que usam aí, que é o empowerment, enfim, como é que você transmite isso, né? Então, e aí você multiplica pelo terceiro fator, que é o fator do calor humano, né? O calor humano, para os latinos, costuma ser sempre um pouco mais fácil do que em outros lugares do mundo, mas não para todos. O calor humano, nós estamos falando basicamente de acolhimento, de proximidade, de espontaneidade, né? Então, quando você multiplica esses 3 pontos, né, a presença, o poder e o calor humano, você entende um pouco melhor como é que funciona essa empatia, esse carisma, e como em toda fórmula matemática, se tu tiver um zero em um dos 3, você anula toda a equação. Pode usar o valor que for. Se você atribuir aí de 0 a 10 para cada um, quanto maior a tua pontuação, maior é o teu índice, vamos brincar assim, de empatia e carisma, tá? Então, esse é um primeiro ponto importante para ser entendido e fundamentado aqui. Depois a gente segue por um outro ponto importante da relacionabilidade, que é a confiança, né? Confiança, todo mundo também sabe o que é, né? E todo mundo que se preza a desenvolver qualquer tipo de relação, seja pessoal, de negócio, é óbvio que vai olhar para a confiança, né? No mercado de vocês, por exemplo, no mercado VET ou PET, né? Tá baseado numa relação de confiança com seus clientes, com seus funcionários, com seus fornecedores, né? Mas a confiança em si, ela também pode ser formulada, né? E aí eu brinco até com o professor Pércio que eu trabalho aí, vão para 20 anos agora, que eu me dedico aí ao relacionamento interpessoal, relacionamento corporativo, e eu sempre procurei transformar o relacionamento em matemática. Então, tá aí também uma fórmula da confiança, para que a gente possa analisar como é que está o nosso índice de confiança, né? A confiança, ela se dá aí pela multiplicação também da credibilidade vezes a confiabilidade vezes a integridade, né? Então, falando um pouquinho de cada um desses pontos, né? O que a gente pode entender nessa questão aqui por credibilidade, né? A credibilidade aqui, ela está muito pautada na questão de ser verdadeiro, de ser autêntico, né? Então, isso é o primeiro item, é um dos mais importantes dos 3, né? Obviamente. Então, é a questão de ser autêntico, né? A gente multiplica isso pela confiabilidade.
A confiabilidade, ela pressupõe que não se tenha distorções, que não se tenha alterações, que a gente tenha regularidade. A palavra é essa, é regularidade no que a gente faz, na forma como a gente se comporta, como a gente se comunica. Eu estou falando do indivíduo como um todo aqui, tá? E a gente multiplica esses dois pelo terceiro item, que é o item da integridade, né? A integridade, o Pércio até abordou um pouquinho, né? A questão de não ter desvios, por exemplo, de caráter ou desvios de personalidade, qualquer tipo de desvio. E aqui vem um ponto muito importante, que se chama honestidade. Então, a gente multiplica aí a credibilidade pela confiabilidade, pela integridade, e encontramos o nosso índice de confiança, vamos dizer assim, né? Agora, olha só que interessante. Eu acabei de dizer que nós estamos falando de relacionabilidade. E a relacionabilidade parte de 3 pilares que o indivíduo tem que ter. É a empatia, carisma e a confiança. Aí, olha que bacana, né? Se a gente passa a pensar nos pontos relevantes quanto a isso, a gente chega à conclusão que estas skills, elas não são mais diferenciais. Essas skills são suas obrigações, né? Então, não adianta uma pessoa dizer assim, não, vou desenvolver minha empatia, meu carisma, minha confiança aqui, que isso vai fazer diferença. Não vai fazer diferença, é obrigação sua, né? Eu brinco até que eu lembro da época da faculdade, que as pessoas diziam assim, não, eu vou fazer faculdade para ter uma diferença no mercado de trabalho. Hoje em dia não é mais diferencial, é tua obrigação ter ensino superior, né? Então, é a mesma coisa para estas skills aqui, né? Elas não são mais um diferencial, né? E um outro ponto relevante... Oi, Fábio. Aproveitar, interromper só de uma coisa, e quando se fala na área de saúde, esses comportamentos, eles são extremamente necessários, essas competências, né? Porque confiança, credibilidade, né? Empatia, né? Acho que é muito importante quando a gente está falando na área de saúde, para indicar um profissional, para poder confiar no tratamento. Eu diria que é vital, né, Fábio? Porque eu duvido que alguém decida frequentar um VET ou um PET se não tiver esses 3 pontos muito bem estabelecidos pelo local, ou pelo médico veterinário, ou pelo gestor, né? Então, isso é vital, né, para o relacionamento do mercado para com o negócio, né? E aí vem um ponto importante, que a gente vê algumas distorções ou alguns erros, né? Que é a questão de que a empatia, o carisma e a confiança não tem a ver com caridade, né? E aqui nós estamos falando dos dois lados, é para dentro e para fora, né? Tem gente que faz um bando de barbeiragem dentro do negócio e aí depois se alia a algum tipo de ONG ou de comunicação social, achando que aquilo ali vai ajudar no desenvolvimento dos outros pontos, né? Da mesma forma que vocês, enquanto líderes, né, de negócios, das relações, e eu já vou abordar isso nos próximos slides, também não dá para fazer a caridade interna, né? Eu estava brincando, lá conversando com o Pércio sobre esse tema, e eu me lembro no começo da quarentena, quando as empresas, né, em geral, começaram aquele movimento do não demita, né? Vamos juntar todo mundo aqui, o não demita, né? E aí tinha uma empresa lá, que eu conhecia o empresário, uma empresa grande, são quase 80 mil funcionários. Eu liguei pro empresário e perguntei, eu falei, escuta, esse programa não demita aí? Ele me disse, Rodrigo, espera um pouquinho, não demita até a página 2, né? Porque o negócio tem que sobreviver, né? Se eu não cuidar do negócio, fico eu sem, fica todo mundo sem. Então, não estou aqui para fazer caridade, eu estou aqui para apoiar, né? Para ajudar, para desenvolver. Então, tem algumas pessoas ou negócios que confundem um pouquinho essa questão da caridade, né? Mas, enfim, tocando em frente aqui, a gente entra nas etapas do desenvolvimento das relações humanas, né? Então, já entendemos um pouquinho da base, entendemos alguns conceitos, né? Alguns conceitos principais, mas como é que se dão, né,
as relações humanas, como que elas se desenvolvem. Isso é muito importante, isso é obrigatório decorar essas etapas, né? Toda etapa de relacionamento interpessoal, tá? Seja do líder com o liderado, seja com o cliente, seja com o fornecedor, seja com quem for, tá? Ela sempre vai seguir essas 3 frentes. O primeiro pilar é o pilar que a gente chama da construção, tá? A construção, eu chamo de etapa mental, tá? É o momento onde você está avaliando mentalmente se aquela relação vale a pena, né? Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, quando 2 pessoas se encontram e não importam o que elas fazem, né? Mas nesse momento há uma avaliação mental ali. Se aquela pessoa é séria, se aquela pessoa não é, se vale a pena investir naquela relação, se não vale, se a pessoa transmite segurança, se a pessoa te deixa com a pulga atrás da orelha. Lógico, aqui é um modelo simplista, porque nos meus estudos ligados à neurociência, a gente descobre que tem vários subitens aqui, né, que trazem já determinada predisposição ou não para essa etapa de construção, tá? Mas basta saber aqui fixar, né, que essa etapa é uma etapa mental, é a etapa que você está sendo avaliado, né? Então, como exemplo prático, eu levei aqui o meu pet no veterinário, desde a entrada do teu estabelecimento, da tua sala, no primeiro contato que eu tenho contigo, ali começa uma etapa de avaliação, e essa etapa, ela é recíproca, ou seja, você também vai estar avaliando esse teu cliente, né, se vale a pena ou não desenvolver essa relação. Ok, vamos imaginar, né, que chegamos à conclusão de que é uma relação que vale a pena seguir em frente, né? Aí nós vamos passar para o segundo pilar, né, que é o pilar que eu chamo de fortalecimento. O pilar do fortalecimento eu chamo de músculo, né? E aqui, gente, basicamente é repetição, tá? Então, por isso do músculo, é repetição, né? Nós vamos ter uma interação, 2, 3, 4, e aí hoje em dia não importa mais se essa interação é pessoal, ou se é virtual, ou se, enfim. Mas aqui são repetições. Aqui é muito importante que se tenha regularidade, né? Ou seja, você não pode ter uma boa experiência num dia, uma má na outra, depois uma outra mais ou menos, depois volta a ser boa, não. Né? O fortalecimento, ele só avança se tiver regularidade, se tiver estabilidade, tá? Ok, passamos por essa etapa, atendeu todos os quesitos, né, para se criar músculo, e a gente passa para a última etapa, que é a etapa do aprofundamento. O aprofundamento eu chamo de coração, né? É quando você atinge o coração, né? A relação, ela se estabeleceu. A principal característica desse momento é que deixa de existir o universo temporal, tá? Então, eu conheço esse médico há alguns meses, mas já parecem que fazem anos, né? Eu brinco e eu falo que é aquele nosso amigo de infância que tem 20 anos, 30 anos que a gente não se encontra, e eu encontro ele hoje e parece que o último contato foi ontem. É quando tem a quebra do universo temporal. E aí é quando a gente atingiu essa etapa do coração, tá? Então, isso é muito importante para o desenvolvimento de qualquer relação, seja do veterinário ou seja do negócio veterinário. Isso é muito importante gravar esse negócio, tá? Quando a gente atinge esse ponto, acontece uma coisa muito interessante, né? E eu coloco aí a seguinte frase: a gente acaba conhecendo o universo por trás das pessoas, né? Não tem um só negócio que a gente não olhe, que a gente não estude, que a gente não analise, e que a gente descobre que quando as relações estão em grau de aprofundamento, estão no coração, o universo de situações por trás daquela pessoa começam a acontecer, né? Aqui, por exemplo, nesse ponto, é quando a pessoa, por exemplo, o teu cliente começa a te indicar, né? É quando o teu cliente posta numa rede social proativamente algo positivo sobre o seu trabalho, né? E aí você descobre que esse teu cliente, que você nem sabia, ele tem lá alguns milhões de seguidores, né? E isso impulsionou o teu negócio, a tua marca, né? E a gente nem imaginava isso, ou seja, é um universo por trás das pessoas que a gente só consegue
conhecer no momento em que a gente atinge o grau de aprofundamento, tá? Bom, passamos pela primeira etapa que eu queria conversar com vocês, e aí a gente entra numa pergunta que é o que eu tenho a ver com isso, o que isso tem a ver comigo e com a minha equipe, né? E como se manter relevante se a proposta aqui é a gente olhar e administrar melhor ou mais coerentemente o nosso negócio nos próximos 180 dias, né? Então, o primeiro alerta, né, e que a gente coloca aqui para seguir a nossa discussão é que a gente vive hoje uma mudança brutal na forma das relações humanas. E eu estou dizendo na forma mesmo, tá? Não é no formato, é na forma, né? As relações humanas, elas passaram, elas evoluíram 10 anos em 10 dias, né? Então, como o professor Pérez colocou na apresentação dele, tudo que está acontecendo hoje não é novo, né? As ferramentas que tem aí, elas não são novas, né? Elas já estavam aí, né? As pessoas só não usavam, né? Só não acessavam, né? A gente tem, obviamente, aí uma característica daqueles mais jovens, que são mais afeitos, né, a esse universo virtual, mas você tem uma camada de pessoas que não estavam utilizando como deveriam, ou com todo o seu potencial, esse meio, né? Então, isso foi uma mudança brutal, né, no formato das relações humanas, e uma das primeiras grandes mudanças está relacionada ao comportamento das pessoas com os meios de consumo, né? Então, hoje você tem muita acessibilidade, as pessoas, não é que hoje, você sempre teve, mas as pessoas entenderam, né, que hoje tem mais acessibilidade, né, que ela pode acessar mais facilmente as coisas, né? Estou falando isso de uma quantidade gigantesca de pessoas que não tinham essa noção clara, tá? A facilidade de contatar e de acessar, isso também vem por uma resposta do mercado em que, no momento que não podia se expor, criou canais que facilitaram essa aproximação, tá? E você tem a questão da segurança, né? As relações com os meios de consumo virtuais, vamos dizer assim, elas passaram a ter muito mais segurança, tá? A preocupação, né, com a segurança também foi exacerbada. E aí, quando a gente olha para você nesse meio, né, o que eu digo é que você está vivendo dentro de um ambiente de subsistência, tá? A gente sempre teve momentos de ambientes favoráveis, ambientes desfavoráveis, mas o ambiente hoje é de subsistência, né? Ou você está nesse trem, ou você não vai alcançar mais ele, né? Teve gente que sacou alguma coisa diferente aí lá atrás, se mexeu, hoje está colhendo os frutos, né? Mas se você entender que o ambiente é de subsistência, você já se moveu rapidamente, você está nesse trem, né? Quem demorar muito vai perder e não vai pegar essa carona e, infelizmente, não vai conseguir avançar, conseguir seguir, tá? Você tem um ambiente hoje que ele está mais humano e mais sensível, né? Isso tem tudo a ver com o negócio de vocês, né? Hoje ele está muito mais humano e muito mais sensível para aquilo que está acontecendo, né? Aí eu fazer aqui uma brincadeira com vocês, também não pode tacar o sapato, que nem foi dito ontem, né? Mas eu coloquei aqui, ó, principais características do relacionamento humano no médico veterinário, tá? Então, pensei muito, gente, em uma série enorme de fatores, tá? E decidi resumir nesses 3, tá? E que vocês têm que ter ciência de que vocês são influenciadores, vocês são formadores de opinião e vocês são geradores de laços pessoais, né? Isso tem que estar claro, né? Tem que estar claro que isso faz parte do dia a dia de vocês, da profissão de vocês, né? Do trabalho de vocês, da comunicação de vocês. Então, esses 3 aspectos fazem parte, né, parte integrante do médico veterinário, né? E aí a gente traz 3 reflexões, tá? Reflexões sobre a sua importância, tá? Eu penso assim, ninguém vai à toa no veterinário, né? Então, se a pessoa vai no veterinário é porque
seguramente algum motivo tem. Por mais simples que seja uma vacina, né, há uma preocupação, né, de que se não tomar aquela vacina, vai ter algum problema, né? No caso de urgência, então, nem se fala, tá? Então, naquele momento, a sua importância é extrema na vida daquela pessoa, tá? Outro ponto é uma mudança de comportamento da sociedade, isso já vem de alguns poucos anos para cá, alguns chamam de pet family, né? Mas meu pet não, é meu filho, né? Então, a gente enxerga aí alguns comportamentos e algumas reações aonde o filho, às vezes, até espera um pouquinho para comprar determinado docinho. O pet, não, né? Então, existe aí um tipo de preocupação ou condução diferente, né? O que trouxe um significado muito maior para os pets, vamos dizer assim, e por isso que eu coloquei, meu pet não, tem algumas pessoas que até reagem assim, né? Falam, não, meu pet não, ele é meu filho, minha filha aqui, né? Então, isso é importante, tá? E o último aqui, eu fiz uma brincadeira com vocês, que o veterinário é igual ao goleiro, né? O goleiro é muito, muito, muito importante no time. É só um goleiro que tem, tá? Mas ninguém lembra do goleiro, né? Só lembra quando ele toma gol. Né? Então, como toma gol, xinga o goleiro. Então, ninguém lembra que o veterinário existe, a menos que eu precise usar. Aí o veterinário não pode tomar gol, né? Porque senão vai dar confusão, né? Mas naquele momento, né, tá claro para mim que o veterinário é muito, 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 muito importante. E é só um, né? Naquele time todo é um. Então, eu coloquei essa comparação para que a gente possa refletir aí um pouquinho sobre essa importância, né? E aí, pensando nessa importância, tem que ficar claro para vocês que o seu comportamento e a sua comunicação são os fatores mais importantes daqui para frente, tá? Então, não tem como mais mascarar de outra forma. É o teu comportamento e a tua comunicação que vai fazer todo o entorno funcionar como se deve para que você esteja naquele trem, né? Naquele mesmo barco que seja, né, que eu disse que você tem que estar, né? E aí, é fato isso que eu vou colocar agora, que é 100% da tua responsabilidade pela influência das ações e reações do seu ambiente, né? Então, não tem como fugir, você é 100% responsável pelo que tiver de agir e reagir dentro do teu ambiente, né? E aí vem um ponto importante, né? A gente tem que pensar aqui e que você nunca pode subestimar o seu impacto referencial no ambiente. Não sei se é familiar para vocês essa palavra, mas no mundo corporativo se usa muito essa questão do impacto referencial, né? Que já foi usado aí dentro de alguns outros temas, né, que é liderar pela referência, é liderar pelo exemplo, e aí foram somando essa história toda e chegaram-se aí nesse conceito do impacto referencial. O impacto referencial, ele representa todo um ciclo dentro do teu negócio, tá? Que não tem como fugir, né? Então, é simplista, mas tem que ter preocupação com isso, que sabe aquela história de que o chefe tá puto, a equipe fica puto, o atendimento fica puto, o teu cliente fica puto, não volta. Então, quer dizer, você é responsável por essa energia, né? Não importa o problema que houver, não importa o estresse que houver, né? A tua ponta aqui, ou seja, ela não está preocupada com o que está acontecendo na tua vida, né? Por todas aquelas características que nós já falamos, né? Ela quer estar num ambiente, né, que cause uma boa impressão, que transmita segurança. Então, o impacto referencial parte, neste caso, do médico veterinário, né? Seja ele gestor ou não do negócio, tá? E aí me permita até um comentário, que você tem negócios, né, veterinários que não são de veterinários, né, e que as pessoas nem sabem que é o dono, né? Então, a grande referência do negócio é o veterinário que ali está, né, seja para um atendimento médico ou para uma venda consultiva, que seja, né, para uma orientação.
de um determinado tipo de ração, de produto, né? Então, tá vendo? Não dá para fugir, né? Você tem que cuidar, não pode subestimar o impacto referencial que você provoca, tá? No ambiente. Aqui, enfim, um pedido que o professor Pércio me fez, né, o que a gente poderia aprender com os empresários e presidentes das grandes empresas, né, e que eles fizeram, o que estão fazendo, como é que estão enxergando. E aí foi um outro desafio, Fábio, porque a cada webinar que eu assistia, eu cortava um pedaço desse negócio, né, porque, vou falar aqui um pouco da economia. Aí o Fábio Galo mandou bem, depois o professor Ed, o Pércio, enfim. Então, puxei aqui só para o meu lado do comportamento mesmo, né? E fui buscar o que a esmagadora maioria dos empresários e presidentes das grandes empresas fizeram ou estão fazendo para manter a relevância dos seus negócios e do seu ambiente, do seu mercado, né? Então, eu pontuei algumas coisas aqui, né? E aí, vou puxar, tá? Desde do impacto da restrição no nosso mercado e o decorrer das políticas públicas, o decorrer das tomadas de decisão na economia, seja o que for, tá? Um ponto que 100% desses líderes, né, tiveram enquanto comportamento foi a resposta rápida, né? Não dá para ser para amanhã, tem que ser para ontem, né? Então, nada pode ficar parado esperando, nada pode ficar sem decidir, nada pode ficar sem um caminho, né? Então, a resposta rápida é um dos pontos, tá? Proximidade. Todos os empresários e presidentes mudaram o seu comportamento de relação com os seus liderados, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, presidentes de empresas que toda semana, né, que estava acostumado ali se reunir só com o grupo de diretores, hoje ele faz uma reunião no Zoom com 1.500 funcionários, né? E tá ali, tá próximo, tá presente, tá falando, né? Uma das coisas também que a grande maioria adotou, né, é a comunicação segura e transparente, né? Isso é muito importante. Se você não tiver uma comunicação segura no teu negócio, principalmente nesse momento, tá? E se você é o gestor do negócio, pior ainda, né? Porque você não pode deixar a tua equipe insegura, né? Você não pode deixar a tua equipe insegura, porque senão ela vai transmitir essa insegurança para o teu cliente e teu cliente vai ficar com medo de utilizar o teu negócio, né? Então, a comunicação segura e transparente, ela tem esse efeito de ser retransmitida, né, por toda a equipe, né, seja ela equipe médica ou equipe de staff, isso é importante. O outro ponto é a busca pelos novos, né, vamos brincar assim, pelos novos meios de trabalho, ou seja, novas ferramentas, né, buscar, né, o que pode agregar, qual é o meio de comunicação que eu posso usar, como é que eu acesso, como é que eu me comunico, ou seja, esse também foi um ponto em que a esmagadora maioria priorizou, tá? E, por fim, uma preocupação extrema com as estruturas corporativas, né? Então, não dá para você entrar num vendaval que nem esse que nós entramos e não olhar para absolutamente nada dentro da tua estrutura para tentar melhorar, né? E, obviamente, trabalhar aí, o que os outros professores aqui já comentaram contigo, que é o que eu chamo de novos formatos de planejamento, né? Eu brinco que eu falo que o orçamento da empresa, né? Hoje a duração dele é de 24 horas, né? Você faz hoje, amanhã já mudou, né? Então, isso é uma coisa que você, independente, tá? Se você é ou não administrador do negócio, você tem que estar ciente de tudo que está acontecendo e como está sendo feito o planejamento daquele teu negócio, porque isso impacta na tua imagem, impacta no teu serviço, impacta no teu atendimento, tá? E aí, juntando tudo isso e trazendo para vocês um pouquinho de um ponto que, na minha opinião, né, a gente fecha com esse assunto aqui, que é muito, 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 muito importante, tá, para o negócio de vocês, para vocês, né, que é o que o mercado chama aí de Customer Experience, né? Acredito que a maioria já possa ter ouvido ou não, né?
Mas vamos exemplificar aqui. É um conceito bastante grande que inclui aí atendimento, organização, tá, mas ele foi como é que eu posso dizer, agregado, né, dentro desse conceito do Customer Experience, mas eu vou puxar só um pedacinho aqui, que é um pedacinho que eu falo sobre os pontos de contato e interação com o seu cliente. Tá? Eu acho que esse é um ponto que esse tem que ser debruçado e tem que se pensar um pouquinho nele. Tá? Existe um formato que a gente poderia chamar aqui de régua de contato do cliente, tá? Então, o teu cliente, a tua relação com o cliente, começa desde o momento onde ele tem que ligar no teu consultório, ou na tua loja, ou na tua clínica, tá? Para marcar uma consulta, que seja, ou para consultar se tem um produto ou não, né? E ali começa o que chama aí de jornada do cliente, né? Então, esse cliente, ele ligou, aí ele, de repente, agendou uma consulta, aí ele se preparou para ir lá, e aí, agora na quarentena, uma preocupação ainda maior, né, com os cuidados, e aí ele chega lá, ele conseguiu estacionar, ele entrou, né, ele foi recebido pela tua recepção, enfim, vocês já entenderam mais ou menos por onde vai, né? Então, ele aguardou, né, então ele esperou a chamada, né? E aí, gente, a hora que a gente coloca isso aqui numa régua, você tem que ter segurança de que nenhum desses pontos vão falhar. Porque qualquer ponto desse destrói a experiência que o cliente teve contigo e com o teu negócio, né? Eu vou dar um case aqui que nós passamos, tá? Eu e a minha esposa há pouco tempo, né? Que tem uma clínica aqui próximo de onde eu moro, e aí a minha esposa tem uma cadelinha daquela Lulu da Pomerânia, e aí ela procurou para banho e tosa, né? E aí foi tudo maravilhoso, né? O atendimento foi perfeito, a pessoa super educada, rapidinho encontrou um horário, já queria disponibilizar o carro para buscar, veio com todo cuidado, pegou a cadelinha, levou no banco da frente, tinha um lugar próprio para, né, para acomodar ali, não foi nem lá no meio, né, lá atrás com os outros, a pessoa atenciosa, educada, bem vestida, o carro novo, ficamos encantados, né, aí, obviamente, né, fomos lá ver o local, né, antes, né, nossa, que lugar, um local bonito, limpinho, tudo organizado, sabe? A coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, o pedido da minha esposa foi o seguinte, né? Falou assim, olha, você faz banho e tosa? Aí a pessoa falou assim, faço sim, no áudio. Aí na linha de baixo ela escreveu assim, tosa higiênica. A atendente leu? Não leu. A cadelinha voltou toda tosada, de um pelo longo que ela tinha. Obviamente que nós ficamos chocados, revoltados, né? A reação da pessoa é sempre o famoso não precisa pagar, que é o que menos importava. E isso destruiu toda aquela percepção positiva que a gente tinha criado com o local, com o atendimento, Então, assim, isso é muito importante, tá? Não adianta você cumprir todas as etapas boas, né? E aí a pessoa, na hora de passar o cartão na tua loja, né? Você não se preocupou com a segurança, o cartão dela, por algum motivo, passou errado, ela pediu no crédito, foi no débito. Gente, tudo isso é experiência do cliente, tá? Então, é obrigatório que se tenha uma análise da régua de atendimento do cliente, da jornada de atendimento do seu cliente, desde o começo até o final, tá? Até a próxima, vamos dizer assim, né? Qualquer falha nesse caminho vai dar um problema. E aí a gente tem todas as ferramentas aí que os outros professores expuseram, né? O CRM, o RP, enfim, pode-se agregar tudo isso para que a gente tenha uma leitura maior. Para finalizar dentro disso, eu brinco que falar agora do agir e o reagir, né? E aí eu criei aqui, tá, gente, para ficar mais fácil da gente decorar, né? Eu falei, basta seguir a regra do CAD e do EDU, viu, Fábio? Vamos seguir a regra do CAD e do EDU, que fica fácil de decorar, tá?
Então, nós vamos agir com o CAD e reagir com o Edu, né? Como é que nós vamos agir? Nós vamos agir... Opa, agora. Nós vamos agir com o CAD. Nós vamos agir com coração, atenção e disposição. Decorar, gente. Apareceu, né, Fábio? Apareceu, tô vendo aqui. Nós vamos agir com o CAD. Coração, atenção e disposição. E como é que nós vamos reagir? Nós vamos reagir com o Edu. Vai aparecer para vocês. Nós vamos reagir com emoção, distinção e união. Gente, fácil de decorar. Resume essa história toda. Isso tem que ser transmitido internamente. Tem que ser transmitido para a equipe. Tem que ser transmitido para o teu atendimento, tá? Não é top-down, é de baixo para cima, cima para baixo, para os lados, é 360. Agir com o CAD, reagir com o Edu, tá? E a regra de ouro que fica vamos esperar entrar aqui. A regra de ouro que fica antes de agir, ouça. Antes de reagir, pense. Simples assim, gente. Ação e reação. Vamos ouvir e vamos pensar, tá? E a mensagem que eu deixo para vocês aqui, e aí a gente já abre aí para o Fábio fazer aí as devidas interações, né? É o novo agir e reagir, né? É obrigação do líder e responsabilidade dos liderados. Não dá para ninguém ficar de fora. É uma obrigação do líder. É uma obrigação do médico veterinário, é uma obrigação do gestor, é uma obrigação do empresário, tá? É obrigação, não tem como fugir, tá? E é responsabilidade dos seus liderados. Se tiver um pino nessa engrenagem, uma mente nessa equipe que não tenha essa responsabilidade, você vai ter sérias dificuldades, né, de se manter relevante, né, e de se manter ativo nesse mercado. Fábio, eu acho que é isso, né, que eu queria aí colocar. A gente poderia, obviamente, ficar aqui desenvolvendo vários outros fatores comportamentais, mas eu acho que aqui traz um pouquinho do que seria esse novo agir e reagir. Na verdade, a gente tem aqui uma dezena de perguntas para responder, que eu acho que, até pelo nosso tempo, eu não quis nem interromper, porque a palestra estava sensacional, e eu gostaria de aproveitar. Quem quiser fazer mais perguntas, clica aqui na descrição do nossa transmissão, tem o contato do Slido, né, o link do Slido, você pode clicar lá e fazer as perguntas que você quiser. Aquelas que não vão dar tempo de responder, a gente encaminha para o professor e depois a gente responde para vocês, tá bom? Professor, acho que sensacional a palestra, muito obrigado por dividir com a gente, né? E essa regra de ouro do antes de agir, ouça, né? E antes de reagir, pense, até para na comunicação é algo fundamental, né? A gente vê muitas vezes que há reclamações no Reclame Aqui, nas palestras as pessoas falam, olha, como que eu faço a reclamação do Reclame Aqui? Como que eu faço, né, quando o cliente sempre tem razão, né? Como que funciona isso? E a primeira lição que a gente tem de tudo isso é nunca responder, a gente até brinca, né? Nunca responde com o fígado, né? Leia, entenda a reclamação, busque entender que o cliente está reclamando, que isso pode ser um aprendizado muito importante para você. E mais do que a reclamação, é a forma como você vai tratar, e mais do que a resposta a essa reclamação, é a forma como você vai tratar o caso que chegou até você por essa reclamação, né? Então, assim, é muito importante pensar, ler, entender, apurar o que aconteceu, né? Porque a relação com o cliente, como você falou, é de confiança também, né? Então, você não tem essa confiança, pode prejudicar, sim, essa relação. Tem um pedido aqui da uma pessoa que se identificou como Maria, e ela perguntou o seguinte: como treinar os meus funcionários para ficarem engajados? Acho que essa ela falou. Não, é bacana. É que o engajamento, ele vem depois da percepção positiva que os colaboradores têm com o negócio. Tá? Então, o engajamento, ele é uma consequência, né,
daquilo, de algo que foi feito antes, né? E que promoveu esse engajamento na equipe, né? Eu já vi inúmeras tentativas frustradas, né? De tentar dar treinamento sobre engajamento, para engajar. Não vamos treinar aqui para a gente engajar as pessoas. As pessoas só vão ser engajadas, Maria, se elas tiverem segurança contigo, se elas tiverem segurança no negócio, se elas tiverem retaguarda, tá? Isso é muito importante nesse meio de vocês, tá? Não adianta o veterinário dar uma resposta torta lá atrás e sobrar para a tua atendente na recepção tomar o xingo, né? Então, ou seja, se ela não tiver a retaguarda lá, né, ela não vai se engajar nas causas da empresa, né? Então, o treinamento do engajamento, na verdade, é treinamento para se tornarem engajados. Na verdade, tem que se ter um treinamento para que as pessoas entendam o negócio, para que as pessoas confiem em ti, para que as pessoas tenham segurança, né? Então, é mais um aspecto de comunicação e comportamental, né, que você tem que ter, que automaticamente isso vai se refletir num aumento do engajamento. Aí sim, tem-se técnicas que podem ser usadas para aumentar o engajamento. Tá? Então, primeiro você gera o engajamento. Engajamento sincero, tá? Não é a pessoa... Nós não estamos falando nem daquele que quer se mostrar para ganhar aumento, e nós não estamos nem falando daquele que está só parecendo que faz para não perder o emprego, né? É um engajamento verdadeiro, né? Então, uma vez que você trouxe o engajamento, gerou o engajamento verdadeiro, aí tem técnicas para você aumentar o engajamento, né? E aí tem desde técnicas de recursos humanos, né, de RH, de administração de RH, como técnicas de reconhecimento, técnicas de aumento de responsabilidade, e aí você vai aumentando os índices de engajamento. Ou seja, o comportamento do líder faz total diferença, né? É total referencial, Fábio, é 100%. É total referencial. Não existe nenhum outro formato que não parta da responsabilidade do líder, do médico veterinário, do gestor, que não seja transmissível, vamos dizer assim. Não dá para você ter um cara rabugento, mal-humorado, mal-educado e ter uma equipe maravilhosa. Não existe isso. Se alguém conheceu aí, me mostra, que eu na minha vida. Verdade. Professor, tem mais uma pergunta aqui. Considerando que essa cultura do novo agir e reagir não faz parte da grande maioria dos negócios veterinários, sejam eles consultórios, as clínicas e hospitais, quais os passos iniciais devem ser dados? Eu acho que, sabe o que a gente poderia fazer? Vamos pegar aquele caderno do professor Pércio de ontem, que ele mandou comprar um caderno e uma caneta para começar o CRM. Vamos usar a página 2, né, para fazer uma leitura do teu negócio, né? Para olhar crítico, tá, gente? Identificar aí quais são os pontos, né, que num primeiro momento podem ou devem ser melhorados, tá? Eu gosto muito de um programa que tem, aquele programa que é o sócio, né, que passa nos canais fechados, né? Ele tem um conceito interessante que poderia ajudar nesse momento. Ele tem o conceito lá dos quatro muros e quatro paredes, né? Então, o gestor sai do negócio olhando o negócio de fora, e eu estou falando isso, gente, é na prática, tá? Não é mentalmente, não. Vai lá para o outro lado da rua, dá uma olhada para o teu negócio, né? E começa ali, né? A identificar os pontos que podem ser melhorados, tá? Eu estou falando de tudo, hein, gente? Eu estou falando de acabamento, de organização, de limpeza, de acesso, de roupa, de imagem, de tudo, né? E vamos listando esse negócio todo. Aí, você vai olhar o entorno, ou seja, os quatro muros, tá? Aí você adentra o teu negócio, elas vão chamar de quatro paredes, né? Aí as quatro paredes lá dentro, como é que tá o negócio? Qual que é a tua percepção, né? Tem um conceito que eu até acredito que o professor Pércio vai trazer no curso, né? Que eu posso desenvolver, que é o conceito de Voice of Commerce, né? Que é a voz do consumidor, né? Então, é uma forma de você captar aquilo que está fora, tá? Só com a identificação, Fábio, desses pontos, né, da clareza desses pontos, é que você consegue aplicar a criação da cultura ou uma mudança cultural naquele ambiente. Então,
por onde inicia? Inicia por aí. Inicia no levantamento das coisas e das pessoas, vamos dizer assim, né? Vamos colocar um chapéu aqui. E, de novo, gente, não importa se você é médico veterinário, se você é empresário, se você é o líder de referência daquele negócio, a responsabilidade é tua, né? Então, coloca o chapéu, eu brinco, chapéu de gentólogo e chapéu de coisólogo, né? E aí levanta tudo isso. Pronto, agora com esse material, eu vou dar os primeiros passos para criar essa cultura. E isso é muito fácil e rápido, gente. Vocês não têm ideia da velocidade de resposta das equipes quando elas sentem que houve um avanço, uma preocupação do líder quanto a esses aspectos. Eu acho que tem um problema só cultural, talvez no Brasil, que a gente só olha para o nosso negócio, só olha para dentro do nosso negócio quando ele está com algum problema, né? E que é uma falha muito grande, porque se você está indo bem, talvez é uma oportunidade de você olhar onde você está indo bem e como você pode melhorar, e você tem um recurso ali, né? Para você se manter por um tempo, para você fazer a correção necessária naquele momento. Não sei se você concorda com essa posição. Ô, Fábio, eu vou dar um exemplo prático. Olhar para o negócio quando está com problema é a mesma coisa que quando a gente fala que a água chegou no pescoço, né? Então aí você mexe mesmo, não tem jeito, né? Mas o que a gente sempre tem que pensar tem que olhar para o negócio quando tudo vai bem. O exemplo prático que eu vou dar é o seguinte, né? Quando eu sou fundador e CEO do G100 Américas, que o Fábio já contou, enfim, é um grupo, um núcleo de estudos de empresários e presidentes que opera aqui no Brasil, opera em outros países, né? Então, 2 anos depois, Fábio, que a gente estava rodando, eu errei absolutamente tudo que eu planejei. Tudo que eu planejei, eu errei, né? Errei o tempo que o grupo ia formar, errei para mim, tudo que eu errei para o bem, mas eu errei, né? E quando a gente erra, mesmo que para o bem, dá trabalho, né? A empresa, até quando cresce demais, é um problema, né? Então, eu errei na velocidade de formação, eu errei na quantidade de pessoas que teriam por reunião, presencial, obviamente, na época. E aí, assim, o negócio estava indo maravilhosamente bem, mas muito, muito, muito bem. Não tinha um pingo para colocar. Me deu um calafrio, porque a pergunta que eu me fiz é: por que estamos indo tão bem? Né? Então, e fomos analisar qual era o ponto. Então, só para vocês entenderem o que eu estou falando, todos os anos o empresário e o presidente ele tem que renovar a posição dele conosco. Tá? Então, ele recebe o título de uma cadeira e aí, a cada 12 meses, ele tem que renovar o interesse, né, de se manter nessa posição. Né? E todo mundo começou a renovar, ninguém saía, aquilo foi aumentando e ninguém saía, e tudo ia muito bem, e aí me escalafrio me dizia: por quê? Por que que as pessoas não saem do grupo, né? E aí nós passamos, né, de forma recorrente, a fazer algumas pesquisas, algumas leituras, não nós, né, para se tornar imparciais, nós temos um parceiro que é o Ibope Inteligência, fez isso por nós, e aí descobrimos o seguinte, né, que o principal ponto de referência que ele tinha com o nosso negócio, o motivador para que ele não saísse, o primeiro, era o conteúdo que a gente desenvolvia dos nossos trabalhos. Então, esse é o meu calcanhar de Aquiles, né? Então, é aí que eu tenho que tomar cuidado. Então, quando o negócio está muito bem, a gente tem que se perguntar: por que está bem? Ah, meu negócio está bombando porque eu tenho o melhor médico veterinário do mundo. Ótimo. E se esse cara sair amanhã, o que você faz? Né? Então, é por isso que você está indo muito bem, né? Ah, eu estou indo muito bem porque aqui na região só tem eu estou indo muito bem porque eu sou o único que vendo a Royal Canin, sei lá. Cada um sabe por que está indo bem, né? E aí este é o teu calcanhar de Aquiles. Esse tem que ser o teu dormir e acordar todos os dias. Legal, muito bem. Tem uma outra pergunta aqui muito boa, né? Considerando 100% do sucesso de um veterinário ou um negócio veterinário, qual percentual o professor atribui ao novo agir e reagir? Ó, administrativamente falando, eu diria 50%. Mercadologicamente falando, eu não tenho a menor dúvida que seriam 100%. Porque, vamos colocar 99%, tá?
porque se você não tiver alguns outros pontos básicos, não adianta de nada você ter essas preocupações, né? Então, mercadologicamente falando, é 100%, 99,9%, vai? Né? Agora, administrativamente falando, 50%. Porque os outros 50% têm a ver, obviamente, né, com a sua técnica, com a sua formação, com o seu estudo, né, com a sua equipe treinada, eu digo, na área médica, nas diversos tipos e meios, né, de cuidados veterinários que existe, a parte do planejamento financeiro é importante, a parte da estrutura de pessoas é importante. Então, administrativamente falando, 50%. Mercadologicamente, 99,9%. Professor, eu vou finalizar. Tem muitas perguntas aqui. Eu gostaria de reforçar que quem quiser mais informações pode mandar para o e-mail do professor percio.talarico@fgv.br, que todas as perguntas serão respondidas, tá bom? E eu gostaria de fazer uma última pergunta que achei também bastante interessante, que é como saber se estamos agindo e reagindo de acordo com essas novas demandas. E eu gostaria de aproveitar o gancho e perguntar também se esse novo modelo, esse modelo de agir e reagir, né, é para agora ou vai ficar aí para frente, né? Vamos lá, Fábio, para ser rápido, para não estourar o horário. Como saber, né, se eu estou agindo como se deve? Olha, gente, existe uma percepção que vem do feeling, né? Então, isso é perceptível, tá? Mas isso também pode ser colhido, né? Você pode colher aí as percepções dos teus clientes, tá? E muito importante, não só dos teus clientes, mas também dos teus fornecedores, dos teus prestadores de serviço, dos seus terceirizados. Você pode fazer o que as grandes estruturas corporativas chamam de pesquisa de ambiente, né? E colher de forma simples, né? A partir aí de clientes que já são frequentadores, se eles notaram, né, alguma mudança na relação, no ambiente, na organização, no contato. Isso é muito simples, gente. E a gente não tem que ter medo de perguntar, não. Ainda bem que às vezes eu pego algumas organizações e têm medo de perguntar. Ah, não, mas vai perguntar, vai dar problema. É óbvio, ainda bem que dê problema agora que eu estou perguntando, do que quando aparecer o problema, eu perguntar, entender o problema e não ter mais o que fazer, né? Então, o saber, né? Existe aí, também podemos trazer lá para o curso, existe aí também o que o mercado chama de KPI, né? Que é o Key Performance Indicator, né? Que também se consegue criar uma régua, criar um índice para o teu negócio, né? E pontuar ali, gente. É muito simples, ninguém está falando de coisas difíceis, não. E qual que era a outra, Fabião? Então, se o reagir e o agir, né, se é algo para agora, ou se esse novo modelo vai ficar e a gente tem que prestar cada vez mais atenção nisso. Ô, gente, isso nunca mais vai mudar. Nunca mais vai retroceder, desculpa, né? Mudar vai mudar sim, já muda, né? Assim como coisas que eram muito usadas lá atrás deixaram de ser usadas, foram substituídas por coisas novas, então isso pode avançar, retroceder jamais, tá? O que vai acontecer é que tem um tempo de transição, né? Sabe a história do trem que eu comentei? Aqueles que estiverem na carona desse trem, né, pode ficar em determinado momento, uns vagãozinhos para trás, uns vagãozinhos para frente, mas tá ali, tá no trem, né? Mas esse trem, ele veio para ficar. Esse trem, ele está em movimento, né? Não tem como vou ficar um pouquinho fora do trem. Não vai. Se você ficar fora do trem, você vai, né, se perder. Então, não tem como fugir mais, tá? Principalmente num mercado tão relevante como é o de vocês. Não tem como não se preocupar, não se atentar com isso daqui para frente. Não tem, gente, não tem. Tá tudo muito fácil, tá tudo muito acessível, tá tudo muito disponível, tá? Hoje, com 3 letrinhas, aparece você e 30 concorrentes, né? E a pessoa não precisa levantar o braço, né? Todo mundo já quer encostar o carro na porta para pegar o pet, todo mundo quer levar o remédio, todo mundo quer... Então, tá muito fácil, tá? Então, isso veio para ficar. Então, tem que estar
preocupado com tudo isso. Professor, muito obrigado, a palestra foi sensacional. Não é à toa que a gente tem aqui dezenas de perguntas, né, por conta disso, muito provavelmente. E eu gostaria de agradecer muito, e antes das suas considerações finais, eu gostaria de lembrar a todos que estão nos assistindo que em outubro virão cursos direcionados para a administração de empresas do mercado PET e VET. O professor Rodrigo Romero estará conosco nesse programa, né, nesses cursos, e também teremos temas pontuais, cursos com temas pontuais, de curta duração, né, são valores bastante interessantes para quem está no mercado veterinário. Professor Rodrigo Romero, suas considerações finais. Gente, eu, como consideração final, eu acho que o mais importante aqui é a gente deixar a mensagem, né, de que todo o esforço necessário para que a gente se mantenha relevante, para que a gente tenha sucesso, ele é 100% válido, né? O mercado hoje não admite mais falhas, né? Falhas bestas, né? Naquele case que eu contei, por exemplo, né? A pessoa respondeu para mim assim: eu achei que era tosa, né? Eu vou dizer assim, pô, legal, mas se eu tivesse levado ela para castrar e se você tivesse achado que era para amputar as patas, como é que a gente faria, né? Então, mas eu achei que era para amputar, desculpa, não, né? É inadmissível, né? Então, e o estrago que uma comunicação pode fazer com algo nesse sentido é gigantesco. Então, a mensagem que fica é: não deixem de debruçar sobre o negócio de vocês. Não se acomodem, né? Até porque se vocês gostassem de coisa fácil, não tinham feito veterinária, né? Então, não deixem, né, não vamos desperdiçar tudo isso que vocês estudaram e desenvolveram, né, e criaram a sua marca pessoal até hoje, né? Não vamos desperdiçar, vamos investir nisso aí, vamos avançar, vamos levar à frente, né? Não descansem nunca, tá? Isso é o que vai determinar. Outra fórmula matemática: o teu índice de disposição é o que vai determinar, né, o quanto que teu negócio vai ter de sucesso à frente ou não, tá? Do restante, fiquem com Deus, se cuidem muito, tá? Se protejam, vocês e suas famílias. Agradeço mais uma vez aí ao professor Pércio, à Fundação Getúlio Vargas pelo convite, ao nosso querido Fábio Brito pelas mediações, e eu estou sempre aí à disposição de vocês. Eu que agradeço, professor, e perguntas que não foram respondidas para o e-mail percio.talarico@fgv.br. Agradeço muito poder participar também, agradeço ao professor Pércio Talarico também pelo convite e mediar essa websérie que acabou hoje, mas o Momento VET não acabou, tá bom? Então, mais informações vocês podem encontrar com o professor Pércio Talarico, e agradeço a presença de todos os médicos veterinários que nos prestigiaram com a sua participação. Muito obrigado.